O nome do Senhor. Deus está presente neste lugar. A presença dele pode ser sentida. Se você está sentindo a presença dele, você aplauda e glorifica ele. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode se assentar nesta hora. Irmãos, hoje se comemora no calendário, se comemora o domingo de Páscoa. Eu te pergunto, quem comeu canjicão? Quem comeu canjicão, levanta a mão. Quem comeu canjicão? Quem comeu chocolate? Deu chocolate? Quem comeu bacalhau? O negócio diminuiu. Sinal que o bacalhau está mais caro do que o chocolate. Irmãos, mas nós precisamos de entender que chocolate, canjicão, bacalhau não tem nada a ver com Páscoa. É uma data que é registrada no calendário e, por ser uma data comemorativa, usa-se de uma estratégia para poder fazer um bom comércio. Eu não andei na rua ontem, mas segundo informações que chegaram aos meus ouvidos, que estava quase intransitável andar dentro de Muriaé ontem, porque estava todos à procura do ovo do coelho. Todo mundo querendo comprar chocolate, todo mundo querendo comprar exatamente os preparativos para se comemorar a Páscoa. Porém, quando nós recorremos ao nosso manual, quando nós recorremos à palavra de Deus, nós deparamos com um cenário completamente diferente. A Páscoa original, ela é comemorada com sacrifício de cordeiro. Eu gosto assim. Hein? Eu gosto assim. Você gosta, né? Da original, né? Criança é o reino das crianças, elas são, até mesmo sem entender, elas sabem que é certo. Irmãos, então, a Páscoa original ela é comemorada com sacrifício de cordeiro, ervas amargas e reunião familiar. E tem um alvo e um motivo específico. E é exatamente baseado nesta data e neste assunto que nós vamos trabalhar nesta noite com uma palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração, extraída exatamente da palavra do Senhor, e nós vamos usar como exemplo a primeira Páscoa, quando pela primeira vez nas Sagradas Escrituras foi citado exatamente a verdadeira Páscoa. Queria que projetasse para mim Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, porque aqui, pela primeira vez, é citado algo relacionado à Páscoa. A Páscoa. À medida que você for abrindo a sua Bíblia, é interessante que você ou
abra de papel ou abra a sua Bíblia digital, porque é interessante você se dirigir à palavra para poder acompanhar, porque a salvação vem pelo ouvir, mas se você ouve e realmente acompanha o que está registrado, com certeza colabora para que você tenha a maior compreensão. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1, quando diz assim a palavra: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e fessuras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Vou repetir este versículo. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, seja no livro de Gênesis, ou seja no livro de Apocalipse, ou de Gênesis a Apocalipse, nós
encontramos da parte de Deus conselhos e até mesmo direcionamentos para poder nos levar a uma vida vitoriosa. Porque nós servimos a um Deus que Ele tem um desejo muito grande de ver aquele a quem Ele fez a sua imagem e semelhança viver em plena alegria, ter uma vida plena, uma vida longa. E devido a esse desejo que Deus Ele tem em seu coração, a Bíblia relata que Ele trabalha de dia e de noite. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Enquanto a gente tira uma soneca aí de 8 horas, outros até ultrapassa o horário certo de dormir, Deus está trabalhando. Deus está fazendo com que os projetos dele sejam concluídos através da operação maravilhosa que é o resgate da vida do homem, trazendo o homem para o centro da sua vontade. E nós, quando lemos a palavra do Senhor, nós deparamos de várias formas a palavra, ela mencionando alguns símbolos. Existem várias passagens que são escritas baseadas em símbolos, e nós precisamos de entender que todos os símbolos do Antigo Testamento têm um propósito, e o propósito está relacionado em fazer o prenúncio da vida de Jesus, em fazer o prenúncio de quem é Jesus e o que Jesus estaria vindo fazer nesta terra, porque nós servimos um Deus que Ele não está preso no passado, nem se limita no presente. O Deus que nós servimos, Ele tem acesso ao nosso futuro. A prova de que a palavra do Senhor diz que a nossa história, ela já foi escrita por Deus antes mesmo de nós sermos projetados ou programados pelos nossos pais. A nossa história já está escrita. Deus, Ele, quando escreveu o princípio, Ele já sabia do final. Então, nós sabemos e temos a convicção de que desde Gênesis até o nascimento de Jesus, por várias vezes nós vamos deparar com símbolos apontando para este grande acontecimento, porque Deus já sabia que o homem não teria capacidade de fazer com que o ser humano voltasse à origem, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem sequer capaz de convencer o outro do juízo, do pecado, da justiça. E devido a esta situação, Deus já estava programando, fazendo um grande projeto, e nesse projeto, para que ele fosse concluído, Jesus ele teria que vir a este mundo, e ele teria que se fazer homem, e aqui ele pôde viver, a dupla personalidade, 100% homem, 100% Deus. Mas estando aqui, a Bíblia diz que ele escolheu se posicionar e assumir a posição de servo. E quando nós olhamos para o cenário, onde o que deveria ser não é,
a realidade é que o ser humano, ele é mestre em fazer alguma substituição. O ser humano, ele é mestre em fazer trocas. Ele quer tirar o que é certo e quer colocar aquilo que é dele, que automaticamente não bate com a palavra, e ele quer pregar uma mensagem que na verdade não é uma realidade que bate com a palavra de Deus. Nós sabemos muito bem que muitas pessoas, por falta de conhecimento, até mesmo comemoram a Páscoa, mas de uma forma errônea, e não atrai a presença de Deus, não vive exatamente a essência do que a Páscoa representa. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele sempre batalhou para poder criar algumas distrações, porque quando você é distraído, você perde o foco. Quando você perde o foco, qualquer coisa pode ser algo para satisfazer, a sua vontade e até mesmo o seu ego. Mas quando nós vamos na palavra do Senhor, nós temos exatamente o modelo correto a se seguir, e é muito importante para aqueles que querem ser vencedor seguir o modelo estabelecido pela palavra, porque Deus, ele não erra. Deus, o que ele faz com uma garantia de 100% de dar certo. Não tem sombra de erro. Não tem sombra de erro. Então, nesta noite, nós vamos trabalhar um pouco a respeito desta palavra e o tema que o Senhor tem nos dado para podermos verdadeiramente viver o sentido da Páscoa é a vida pela vida. Diga assim, vida pela vida. Diga assim, Páscoa representa vida pela vida. E nós vamos ver isso na palavra. Nós lemos o texto, e não sei se você acompanhou, há alguns pontos-chave. Havia um decreto sobre o Egito, ou seja, era exatamente a última praga, e essa seria exatamente a praga definitiva, na qual Faraó, ele não só abriria a mão para que o povo saísse, mas ele iria estar expulsando o povo do Egito. E a Bíblia vai dizer que nesta última praga, no versículo 1 do capítulo 12, Deus, ele traz uma mensagem, uma revelação para os líderes que estavam à frente do povo, que era Moisés e Arão. Deus informa aos dois o que iria acontecer na noite em que realmente estava já datada, que seria a noite em que o povo iria passar dentro de casa, vivendo um momento de ceia, fazendo festa, e nessa mesma noite o anjo da morte, ele iria estar passando sobre o Egito, e já havia o alvo estabelecido, seria o primogênito dos homens e dos animais. Ou seja, havia ali uma condição estabelecida por Deus, e essa condição estabelecida por Deus requeria o sacrifício de um cordeiro, porque o sinal que estaria garantindo proteção sobre os primogênitos dos hebreus, dos israelitas, seria o sangue que iria ser passado na verga
e nos umbrais da porta. Você sabe qual que é a cor do sangue? Sabe me dizer? Vermelho. Não tem ninguém com outra cor, não? Sangue sempre foi vermelho e sempre vai ser. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele traz as orientações corretas, Ele entrega o cardápio completo, Ele dá a descrição e o modelo exato para que o povo de Israel não sofresse nenhuma perda, para que o povo de Israel não entrasse debaixo da condenação estabelecida já por Deus sobre o Egito, sobre aqueles que estavam fora da casa que não tinha o sangue na verga da porta. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos a consciência e de uma forma bem clara, entendemos que o sangue ali representava a vida dentro de uma criatura. A palavra do Senhor, ela é clara em afirmar isso. Quando nós lemos a palavra do Senhor lá em Gênesis, em Levítico 17:11, a palavra do Senhor diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar, e é o sangue que faz propiciação pela vida. Ou seja, naquele momento, Deus estava dando aos israelitas uma direção, Deus estava apresentando um projeto, e nesse projeto não haveria como o mesmo ser concluído se não houvesse um sacrifício. Para que o sangue viesse à tona, alguém teria que morrer. Ou seja, entendemos plenamente, seria a vida pela vida. O cordeiro sem mancha, sem defeito, ele seria morto para que o homem pecador, cheio de defeito, tivesse a oportunidade de ser livre, de ser preservado da morte que já estava estabelecida através de uma condenação que Deus já havia estabelecido sobre o Egito. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos aqui diante de um cenário onde ela está descrevendo alguns símbolos. Ela está falando de cordeiro, ela está falando de sangue. E quando nós vamos nos aprofundando, nós somos levados pelo Espírito Santo a entender que aqui a palavra estava fazendo um prenúncio, a palavra estava revelando exatamente a pessoa de Jesus, que iria passar por tudo o que este texto ele relata. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para o Calvário como uma ovelha muda. Ele não reagiu. Por quê? Porque o cordeiro em si, ele é um animal, ele é um animal que é muito tranquilo, ele é um animal dócil. Então você consegue conduzi-lo de uma forma, sem ter que fazer muita força. O cordeiro, ele é diferente de outros animais em que às vezes você precisa de bater para ele poder ir. Não, o cordeiro ele vai tranquilamente. Se você realmente se posicionar na frente dele, ele vai te seguindo. E foi exatamente o que Jesus fez.
A Bíblia diz que o cordeiro ele teria que ser um animal sem defeito, sem mancha. Jesus preencheu esse requisito. Ele não tinha defeito, ele era imaculado. Olha só como que os símbolos eles são importantes para poder apresentar a figura de Jesus. Eu não sei se você sabe, se hoje nós temos vida, é porque Jesus decidiu entregar a vida dele pela nossa vida. A morte de Jesus nos garantiu vida. A morte de Jesus tem nos dado o privilégio de nos sentir livres, preservados de qualquer que seja mal que queira nos atingir para trazer-nos prejuízo. Portanto, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos plenamente que o cordeiro, cujo sangue marcou as portas, fazia o papel de substituto do primogênito da família. Ou seja, a morte já estava decretada, seria exatamente o primogênito que iria morrer, mas este sangue desse cordeiro, ele marcou as portas para poder fazer, de substituto do primogênito. Ou seja, a casa que o anjo da morte chegava para poder pegar o primogênito, quando via o sangue, ele passava para outra. Ou seja, aquele sangue ele era exatamente o fator principal, ele era o responsável para poder livrar o primogênito daquela casa da morte. A casa que não tinha a marca do sangue, automaticamente iria lamentar, iria entrar em luto pela perda do primeiro filho. E imagine só, irmãos, o primeiro filho é o filho em que os pais mais fazem projeto para eles. O segundo se faz projeto, mas não tanto quanto para o primeiro. O primogênito, ele realmente, ele tem sim um cuidado, um cuidado diferenciado. Essa fala que se diz que o caçula ele é mais cuidado, mas se você for olhar, na realidade você vai perceber que o que nasceu primeiro, ele sempre recebeu um cuidado mais especial. Por isso que se tem o ditado que quem chega primeiro bebe a água limpa. São exatamente cuidados especiais. Agora imagine só a família perdendo o primeiro filho, o desespero, a tristeza, a angústia, o lamento, o choro, ou seja, todos os sonhos, todos os projetos colocando-se um ponto final, a história acabando, mas com a marca do sangue do Cordeiro, a família que assim aderisse essa ideia, este projeto de Deus, não iria passar por essa situação. Por quê? Porque o anjo ia pular a casa, ele ia para outra, ele ia procurar as que não tinha a marca do sangue, porque as que tinham a marca do sangue, ele já havia sido direcionado por Deus para não tocar, Então o sangue ele substituía, ele realmente se colocava no lugar do primogênito daquela família. O sangue ele realmente simbolizava uma vida entregue em troca de outra vida. Conforme a Bíblia relata como exigência do próprio Deus, quando você lê a palavra do Senhor lá em Hebreus 9:22, você tem de uma forma clara
este posicionamento vindo da parte de Deus, quando a Bíblia diz, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Não há perdão. Então, tudo o que diz respeito a fazer com que o homem seja preservado, transformado, o homem seja restaurado, o homem tenha os seus pecados perdoados, sempre vai requerer o derramamento do sangue. Por quê? Porque para que haja purificação, alguém tem que morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, só se paga esse salário com a vida. Porque só morre quem está vivo. E automaticamente, quando nós lemos essa passagem da palavra do Senhor, de Êxodo 12, nós temos aqui exatamente um retrato de tudo aquilo que Jesus iria suportar e realizar para que nós hoje tivéssemos a oportunidade, ao obedecer a sua palavra e num ato de fé, num posicionamento, num ato profético, declarar que o sangue de Jesus está sobre a nossa casa, o sangue de Jesus está sobre a nossa família, e se assim nós declararmos, nós podemos ter a certeza de que o juízo que está sobre este mundo, ele não vai chegar na nossa casa. A nossa família sempre vai ser preservada, a nossa família ela sempre vai ser abençoada por Deus, porque Deus é o Deus que Ele estabeleceu o projeto e Ele trabalha para que o projeto seja concluído da forma como que Ele estabeleceu. A palavra, ela apresenta então exatamente esta condição estabelecida. Portanto, nós entendemos que somente pelo sacrifício, Israel iria se ver livre do juízo que estava para cair sobre todo o Egito. E nós precisamos de entender, nós precisamos de termos a nossa mente aberta para podermos nos conscientizar de que somente pelo sacrifício de Jesus, somente por aquilo que Jesus fez pela nossa vida, é que nós podemos hoje nos posicionar e fazer com que a morte ouça as palavras e que possamos repeti-las e dizer: ó morte, aonde está a sua vitória? Porque hoje nós somos livres, hoje nós somos seres livres para podermos escolher o que é certo, o que é errado e definir exatamente aonde a nossa alma vai passar a eternidade. Jesus pagou um preço pela nossa liberdade. Jesus, ele se colocou no nosso lugar para que a morte não tivesse acesso à nossa vida. Você é livre, meu irmão. Glória a Deus. Você é livre, você pode e você deve assumir um posicionamento, levantar sua cabeça, porque mesmo que o mundo diz que não, mesmo que Satanás e seus demônios se levantam para poder apontar o dedo e dizer que você é um devedor, você pode levantar sua cabeça e cantar o hino da vitória, porque na verdade você não deve mais nada para o inferno, porque Jesus pagou o alto preço pela sua vida, pela sua liberdade. Jesus, ele alcançou para você aquilo que você não tinha condição de alcançar. Hoje nós vivemos exatamente o período da dispensação da graça de Deus. Você e eu não merecemos, mas a graça aponta e diz que nós vamos ter o que nós não merecemos. O melhor de Deus tem chegado até nós.
Os céus têm manifestado a sua glória, e Deus, Ele, com o seu infinito amor, Ele tem nos dado a oportunidade de viver céu na terra. De viver céu na terra. Quando nós lemos a passagem, nós entendemos com clareza que Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, Ele é o que deve ser reverenciado. Jesus, Ele que deve ser aquele que recebe a honra e a glória. Talvez muitos comemoraram Páscoa hoje e, por não ter conhecimento, não adoraram aquele que vive e reina, aquele que foi exatamente o alto e consumador da nossa fé, aquele que nos garantiu a liberdade para vivermos a nossa vida de uma forma em que nenhuma condenação há mais sobre nós, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que paralisa qualquer ser humano, é a condenação, porque a condenação, ela pode absorver, como ela pode tornar uma pessoa prisioneira para o resto da vida. Mas quando nós ouvimos e lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que aquele que tem se levantado com o intuito de nos acusar é aquele que é o inimigo da nossa alma. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se alegre. Se alegre. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu sou pecador. Quem não é? Quem não é? A Bíblia diz que aquele que não tiver pecado, ele pode atirar a primeira pedra. Ninguém atira pedra, porque todos são pecadores, mas nós podemos levantar a nossa cabeça. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem na palavra, pode sim levantar a cabeça e expressar para o inferno ouvir que nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque a sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 5, 7: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Meu irmão, não há necessidade de mais sacrifício, porque Jesus, Ele já se sacrificou para nós. Se você quer viver uma vida de paz, se você quer viver uma vida e realmente provar do descanso de Deus, você simplesmente deve acreditar e confiar e descansar no Senhor, porque verdadeiramente a palavra dele é fiel e verdadeira. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Portanto, irmãos, o sangue do Cordeiro era símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, que representava a garantia sobre o povo, uma garantia de proteção divina contra a escravidão do pecado e do castigo. Do mesmo modo hoje, é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos liberta da escravidão imposta ao mundo por Satanás. Satanás, ele tem tentado manter as pessoas debaixo de uma escravidão. As pessoas estão sofrendo por falta desse conhecimento, e para manter as pessoas escravas, Satanás, ele tem, através do seu modo craque de agir, ele tenta levantar as distrações.
E aí ele vai distrair o homem com ovo de coelho, ele vai distrair o homem com canjicão, ele vai distrair o homem com bacalhau, ele vai distrair o homem com muitas coisas, para que o homem não venha reverenciar aquele que realmente pagou um preço pela sua liberdade, aquele que realmente é o Cordeiro que deve ser sim comemorado no dia da Páscoa. No dia da Páscoa nós estamos realmente falando a respeito de algo que a palavra de Deus, ela tem nos ensinado. A Bíblia diz que através do sangue de Jesus nós somos livres da punição eterna e temos uma garantia de uma vida plena, de uma vida longa. O sangue de Jesus, ele nos proporciona essa grande bênção, este milagre. Quando nós lemos a palavra do Senhor, lá em João 10:10, ela diz que o ladrão, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas Jesus, ele se posiciona, ele diz assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Cordeiro de Deus, ele nos proporciona vida em abundância. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E quantas pessoas, irmãos, estão sendo destruídas por não se atentar para esta tão grande salvação, para não abrir espaço e não crer na palavra. Porque na verdade, irmãos, a eternidade, ela passa a existir na vida de um homem quando ele toma uma decisão por Jesus. Quando você decide por Jesus, você já pode começar a comemorar a eternidade, porque o início é aqui, o início que nos leva para uma visão de que nunca mais vai ter final, porque a vida que Deus tem nos proporcionado e que Ele quer que cada um tenha é uma vida eterna. É uma vida eterna. Portanto, quando nós lemos o capítulo 12 e nos detemos ao versículo 13, nós estamos exatamente diante de uma condição estabelecida por Deus. Estava ali exatamente a orientação, ali estava um modelo estabelecido para que o povo fosse livre da morte, para que o povo não sofresse a perda do primogênito, para que as famílias não entrassem num lamento profundo, em luto. E no versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele estabelece uma condição, e ele vai dizer assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Meus irmãos, precisamos de entender que, se tratando de uma palavra que é viva, e se Deus deixou registrada esta passagem, é porque ela hoje, ela tem um poder muito forte, e se nós nos dedicarmos a praticá-la, nós podemos ter a certeza de que a sentença que está estabelecida já e determinada sobre o mundo, se nós aderirmos à cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós estamos isentos de sofrer a penalidade que o mundo vai sofrer. Hoje você veio aqui para poder receber exatamente da parte de Deus um presente. O que Deus está te propondo aqui hoje é um presente. Pastor, que presente é este? É o presente que vai
corresponder e vai trazer benefício, não só para você, mas para todos os da sua casa, para todos aqueles que fazem parte da sua família, porque Deus não é um Deus que trabalha numa visão exclusiva, direcionada somente a uma pessoa. A Bíblia diz que Ele amou o mundo inteiro. Ele amou o mundo inteiro. E o mundo inteiro está a sua família, está o seu vizinho, está aqueles com quem você encontra pelo caminho. Ou seja, Deus, pelo seu infinito amor, Ele ama toda criatura. Ele ama toda criatura. Ele abomina o pecado, Ele não aceita o que as pessoas estão fazendo errado, mas Ele ama as pessoas. Ele ama as pessoas. E nós, como aqueles que temos tido acesso, em primeiro lugar, às informações corretas, nós precisamos de entender que, para essas informações chegarem até nós, alguém foi um canal de bênção para que nós fôssemos abençoados. Agora Deus, Ele trabalha numa visão de que Ele te abençoa agora para que você seja bênção na vida da sua família amanhã. É uma corrente, e é assim que Ele tem realmente trabalhado para que a palavra do Senhor ela seja estabelecida nos quatro cantos dessa terra. O desejo do Senhor é levar o homem para viver uma vida plena com Ele, para sempre na eternidade. O jardim, irmãos, o jardim não foi destruído, o jardim ainda continua. Uma cidade está sendo preparada, e a Bíblia diz que essa cidade ela é diferenciada, porque nessa cidade não pode entrar enfermidade, não pode entrar ladrão, não pode entrar fofoqueiro, nessa cidade não pode entrar problema, nessa cidade só vai entrar exatamente quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nessa cidade só vai entrar aqueles que realmente estão em conformidade, estão crendo na palavra. Se você crê na palavra, você pode estar certo de uma coisa: a qualquer momento você vai sair de um cenário de guerra e você vai entrar num cenário de paz, e essa paz é eterna. Essa paz é eterna. É o que o Senhor Ele tem assim nos proporcionado. Portanto, o versículo 13 diz que o sangue ele seria exatamente o sinal para poder indicar as casas em que realmente os que estavam crendo habitavam nelas. Isso nos leva de uma forma bem clara que Deus ele apresentou uma condição. E eu posso imaginar que todos os que realmente aderissem à ideia foram preservados, mas eu também posso acreditar que teve muitos israelitas que não acreditaram e sofreram penalidade, como nos dias atuais. Tem muita gente que acredita, mas tem muita gente que não acredita. Mas louvado seja o nome do Senhor, que aqueles que estão acreditando têm provado e têm visto que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel para cumprir com aquilo que Ele tem prometido, com aquilo que Ele tem falado. Portanto, o sangue aspergido preservou as casas dos israelitas, e o sangue de Jesus, uma vez aceito por nós, confiado e aplicado às nossas consciências, tem o poder de nos livrar da morte eterna. O sangue de Jesus tem o poder de nos livrar da morte eterna. Portanto, além disso, esta aspersão ela foi feita de uma maneira pública,
Ou seja, quem é coberto com o sangue de Jesus, todo mundo sabe que ele é. Quem realmente tem a marca do sangue de Jesus, tem sido reconhecido como um povo feliz nessa terra. E é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer usar a nossa vida para que o mundo, ao olhar para nós, eles possam ver que há uma diferença muito grande na vida daquele que serve a Deus e na vida daquele que não serve. Porque aquele que realmente serve a Deus tem, em tempos de guerra, tem se alegrado e feito festa. Por quê? Porque estão vivendo na direção e na orientação do Senhor. Irmãos, aquela noite foi uma noite de pavor. Aquela noite foi uma noite de desespero para muitas famílias. Eu fico às vezes imaginando o cenário de guerra. Eu fico imaginando como que estava o Egito quando uma vez o anjo da morte passou e as casas que não tinham a marca do sangue do Cordeiro foi visitada por aquele anjo. Eu acredito que muitas famílias estavam em pranto. Que desespero! Que desespero! Talvez entrando numa rua, várias casas lamentando a perda do filho primeiro, mas também eu fico imaginando o como que os israelitas estavam sobressaindo, porque enquanto havia pranto na casa dos egípcios, na casa do povo de Israel estava havendo alegria, estavam se alimentando, eles estavam glorificando, eles estavam celebrando a Páscoa do Senhor. E é exatamente isso que o Senhor deseja que a igreja viva. Se você realmente crê que Jesus é o alto consumador da sua fé, se você crê que Jesus é o único que pode levar você à vida, se você crê que Jesus é o único caminho que pode te levar a uma vida de vitória, você está sobressaindo nesta hora, meu irmão. Porque o mundo está em caos, o mundo está vivendo exatamente num cenário de crise. Acaba-se um problema, vem outro, e nós estamos vivendo algo quando o tempo está correndo e as coisas estão se acelerando. Por quê? Porque a volta de Jesus está próxima, e devido a esse cenário, o inimigo da nossa alma, ele também está acompanhando o relógio de Deus, e ele está fazendo exatamente o que muitos cristãos deveriam estar fazendo igual. Ele não está perdendo tempo, ele está usando todo o tempo que ele tem para poder tragar o maior número de almas, trazer distração para o maior número de pessoas, levar muitas pessoas a não crerem na palavra, porque só os que não creem na palavra, que não praticam o que a Bíblia ensina, porque aqueles que creem em Jesus estão praticando o que a palavra ensina, e a Bíblia vai dizer que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam são comparados como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, mas a casa não cai. A casa, ela te dá segurança, e você dentro dela, mesmo que haja uma tempestade, você pode deitar na sua cama e dormir um sono tranquilo, porque a sua casa está sendo edificada, porque você está crendo na palavra e você está praticando. Mas aqueles que não praticam, diz a palavra do Senhor, que são comparados com um homem que constrói a sua casa sobre areia. Quem está construindo casa sobre areia, quando vem os vendavais e as grandes tempestades, não consegue dormir de noite, e é o que está realmente sendo um grande problema para a humanidade. É o problema da insônia. Tem gente que não dorme de noite,
devido ao fato de saber que a sua casa não está sendo edificada sobre a rocha. A sua casa não está sendo edificada porque, na verdade, não estão praticando o que a palavra de Deus ensina. Portanto, irmãos, nós precisamos de aderir. Nós precisamos de aderir esse direcionamento. Pastor, mas aonde que eu vou arrumar sangue? Como é que eu vou fazer? O sangue já foi aspergido. A partir do momento que você coloca a sua fé em ação e que você crê na palavra, você já está passando sangue de Jesus sobre a sua vida. Você já está entrando pelo caminho aonde você está realmente sendo protegido. Você está recebendo livramento. Você está tendo a oportunidade de viver uma vida de paz, porque quem tem garantia de vida eterna, ele dorme direito e ele tem paz no coração. Ele tem paz no coração. Portanto, irmãos, precisamos de entender que a salvação, ela é premissa não só para crer, mas é necessário que aquele que crê, ele faça a confissão com a boca. Você crê em Jesus, você deve sim fazer confissão com a sua boca. E sabe como que você faz confissão com a sua boca? Falando com outras pessoas a respeito daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Quando você diz para alguém que a sua vida está sendo transformada pelo fato de você ter passado a crer em Jesus, você está fazendo confissão com a sua boca. E quando você faz isso, você está selando. No mundo espiritual, você está fazendo uma aliança com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele assume um compromisso de guardar você e de guardar a sua família, de preservar você debaixo das mãos poderosas dele, para que mal nenhum chegue até a sua tenda. Portanto, assim como a passagem de Êxodo 12, que traz o prenúncio do sacrifício de Jesus através dos símbolos, nós que hoje fazemos parte da Catedral dos Vencedores, temos também esse mês de abril, desde o início do mês, nós estamos em conformidade com aquilo que o Espírito Santo nos orientou. O Espírito Santo, ele ministrou ao nosso coração e disse: prepara para poder fazer um jejum de 21 dias. O Espírito Santo disse para nós: esse jejum vai ser já direcionado e ele vai ser selado como o jejum da vitória. A igreja, a Catedral dos Vencedores, ela tem aderido essa ideia, ela tem colocado em prática, e o Espírito Santo, ele tem nos direcionado diante de um símbolo também. No domingo passado, nós falamos a respeito da vida de Raabe, quando ela usou de um símbolo que foi o cordão, um fio de escarlate pendurado na janela, que seria exatamente a marca que iria identificar a sua casa das outras. Porque quando o exército viesse para poder destruir Jericó e acabar com tudo, inclusive com as pessoas, destruir tudo, colocar fogo à casa dela, pelo fato de ter aquele cordão, aquele fio de escarlate, ela seria preservada. Hoje o Espírito Santo, ele está nos conduzindo para que possamos entender que estamos trilhando o mesmo caminho. Hoje nós não estamos focados lá no fio de escarlate de Raabe, mas hoje o Espírito Santo está nos trazendo a uma visão clara de que o Senhor, ele quer que nós
tenhamos sobre a nossa vida a marca do sangue de Jesus. Esse sangue tem poder, esse sangue traz vida, esse sangue, aonde ele passa, ele torna o impuro em coisa pura. Esse sangue, ele tem a capacidade de fazer com que as nossas vestes se tornem mais brancas e mais alvas do que a própria neve. Pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa tão somente crer. Você precisa de realmente assumir através de um ato profético, e quem sabe realmente usar de um símbolo conforme nós estamos usando, que é exatamente o que o Senhor nos direcionou para este mês. Colocar exatamente a nossa fitinha vermelha no braço. Talvez para muitos isso é superstição, mas para nós que cremos e declaramos um ato de fé profeticamente, isso aqui tem feito o inimigo passar bem longe da gente. É um sinal de que realmente nós acreditamos na palavra, nós cremos naquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Imagine só, se lá atrás, há 6.000 anos atrás aproximadamente, os israelitas não tivessem se voltado e tivessem uma mente aberta para crer naquele ato salvífico que era a morte do Cordeiro, para que eles pudessem ser livres. Era um símbolo. E nós estamos esse mês fazendo uso de um símbolo, e através dessa fita nós temos declarado um ato de fé, proteção, nós temos declarado livramento, nós temos declarado paz sobre a nossa vida, e temos feito de tudo para poder levar o mesmo para a nossa família. Portanto, eu não sei se você esteve no domingo passado. Nós iniciamos no domingo passado. Ah, pastor, então eu não vim. Mas a Bíblia diz que quanto à vida é esperança. Se você veio hoje, é porque na verdade o Senhor, Ele preservou a sua vida para que você hoje se posicionasse e nessa oportunidade fizesse uma aliança com Ele, não só de passar o sangue sobre a verga das portas da sua casa, mas também levar desse sangue para poder passar na verga das portas daquele que você ama. Neste momento, eu quero te convidar você a se colocar de pé. A Páscoa, ela representa libertação e novos começos. A Páscoa é celebrada no mês de Nissan, também chamado de Abib. A Páscoa, ela sempre acontece entre o mês de março e o mês de abril. Por quê? Porque a Páscoa ela é a marca do novo ano que se inicia. Não sei se você observou nos primeiros versículos do capítulo 12, Deus, Ele notificou a Arão e Moisés que o ano estava começando ali, com a Páscoa. Pois, quando nós lemos a palavra, nós temos a compreensão clara
de que a Páscoa, ela marca o início de uma nova vida. Uma vida nova para o povo de Israel. Porque, na verdade, naquela noite, eles estavam celebrando, estava fazendo festa pelo fato de que eles esperaram tanto pela vida, e a vida havia chegado até eles. A Páscoa, irmãos, representa para nós libertação e novos recomeços. Eu não sei como que você chegou, mas eu posso prever como que você pode sair, se nesta noite você realmente assumir um compromisso, e nesse compromisso você declarar um sim para Jesus. Não precisa de muita coisa, basta você abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo faça da sua vida a sua morada. Se assim você fizer, você pode ter a certeza de que você vai sair daqui nesta noite muito melhor do que você entrou. E o Espírito Santo, ele realmente promoveu este momento, porque olhando para você, ele viu em você aquilo que o mundo não consegue ver. Ele viu em você aquilo que a sua família não consegue ver. Ele viu em você aquilo que o seu amigo não consegue ver. Ele viu em você que você é uma pessoa muito especial. Você tem muito valor para ele. E por isso ele te trouxe. Talvez não estivesse nos seus planos estar aqui na catedral, mas o Espírito Santo, ele, com o seu jeito meigo de agir, a sua maneira, tão amorosa de tratar conosco, ele te convenceu, você veio. Agora ele fez isso tudo porque ele está nesta noite te propondo que realmente você viva a Páscoa, novos recomeços, abertura para uma nova vida. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, ele demonstrou, deixou bem claro, através da sua decisão de morrer naquela cruz, que ele estava disposto a entregar a sua vida pela nossa vida. Portanto, hoje nós entendemos que é a vida pela vida, e esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É por isso que nós comemoramos. E o melhor, nós que temos o conhecimento da verdade, nós comemoramos Páscoa todos os dias, porque todos os dias Jesus tem nascido em algum coração. E quando Jesus nasce num coração, é o início de uma nova vida. O ano começa ali. Os dias começam a contar a partir daquele momento. Porque para Deus não existe vida passageira. Para Deus, o tempo sempre foi eterno. E a palavra do Senhor diz: de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O Deus que nós servimos é o Deus da eternidade. E Ele está te convidando nessa noite. Ele está te convidando você a entrar nesse tempo eterno. Quem entra no tempo eterno não tem medo de morrer, porque na verdade a morte nunca mais vai o apanhar. Pastor, mas como é que eu vou viver para sempre nessa terra? Ninguém vai, porque esse corpo corruptível, ele não é reconhecido por Deus, porque na verdade ele já tem um corpo incorruptível para poder te dar. Portanto, se nesta noite você que veio aqui, talvez vivendo em um cenário
você não tem mais esperança, onde o medo tem batido na sua porta, pelo fato de você só contemplar e ver problemas, né, só viver diante de situações que aos seus olhares não tem solução. Hoje chegou a hora de você viver a grande mudança. Esse é o seu momento, é aqui, é agora. Eu quero te convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero ser bênção sobre você. O Espírito Santo te trouxe aqui, não te trouxe à toa, Ele te trouxe aqui para poder te abençoar. Portanto, nesta hora eu te faço um convite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que quer realmente fazer jus da Páscoa, novos recomeços, o início de um ano novo, sai do seu lugar, vem aqui e eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. O Espírito Santo está visitando o seu coração. A palavra do Senhor diz: se ouves ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. O Senhor está te propondo nesta noite a mudança de vida. O que Ele está te propondo nesta noite é viver céu na terra. O que Ele está te propondo nesta noite é que você realmente esteja ciente de que Jesus é o seu Cordeiro Pascual. Jesus, Ele é o motivo de nós celebrarmos a Páscoa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo de Deus que tem pessoas que estão querendo vir, mas estão indecisas. Não faça isso. Hoje é seu dia, é a sua hora, é aqui, é agora. O momento de você viver a grande virada, de você ter a sua maior experiência com Deus, de não só você ser abençoado, mas você ser bênção para a sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Neste momento, o céu está em festa. Alguém foi tocado pelo Espírito Santo e decidiu abrir o seu coração para que ele pudesse fazer morada. Alguém decidiu mudar de vida. Alguém decidir dar um não para o mundo, condenar aquilo que o mundo está proporcionando através das suas distrações. Alguém abriu o coração para que o Espírito Santo fizesse a grande morada. Portanto, vamos orar nesta hora. Espírito Santo, aqui está mais uma casa, aqui está mais um tempo. Venha fazer morada nesta hora. Espírito Santo, toca nesta hora na vida deste jovem. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor sabe, Senhor, ó Deus, daquilo que realmente o limitava.
E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa nesta hora estar marcando ele, Senhor. Ó Deus, com a marca infalível, a marca que faz o inferno estremecer, que faz os demônios correr, que é a marca do sangue de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, suplicando do Senhor, ó Deus, a tua bênção. O teu sangue purifica pecado. Ó Espírito Santo, opera nesta hora de uma forma sobrenatural, pois nós oramos, Senhor, pedindo assim a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, neste momento nós vamos nos preparar para recebermos a unção da proteção. Hoje nós vamos receber a unção da proteção. Queria que você já se posicionasse, a tenda está ali, você vai entrar, você que quer realmente receber a unção da proteção, e não só receber a unção da proteção, talvez você ainda não recebeu o símbolo, que é a fita. Nós vamos, durante até o final desse mês, nós vamos estar declarando, essa fita aqui vai ser exatamente o símbolo profético, e todas as vezes que a gente olhar para ela, nós vamos estar declarando que a nossa casa, a nossa família, ela está preservada. Então, se você ainda não colocou a fita, você tem a oportunidade de, ao passar pela tenda da oração, receber a unção, você possa também receber a fita. Se você quiser levar a fita, um ato de fé para colocar no braço de alguém que você ama, que você possa fazer o mesmo que alguém fez com você, para que realmente a gente possa trazer o máximo de pessoas para dentro da casa, para que essas pessoas sejam preservadas, porque na verdade há um juízo estabelecido sobre esta terra. Então, você pode se posicionar, você vai receber aí a unção da proteção do livramento. Glória a Deus. O nosso Deus é
Nesse momento, nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria convidar você a pegar o seu dízimo, pegar a sua oferta, e nós vamos consagrar assim ao Senhor. Pastor, eu não tenho, consagre as suas mãos, porque na casa de Deus é o único lugar que você não é avaliado pelo que você tem. Na casa de Deus você é avaliado por aquilo que você é. Você é especial para Deus. Então vamos orar nessa hora, pega aí o seu dízimo e pega a sua oferta, vamos consagrar assim ao Senhor. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer por tudo o que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, nós cremos, Senhor, ó Deus, e pelo fato de crermos, nós declaramos que a nossa vida está protegida, está guardada e escondida através do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Mas nesta hora nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pelas portas que o Senhor tem aberto, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Pai, eu quero te pedir, Senhor, consagra os nossos dízimos, as nossas ofertas, consagra assim as nossas mãos de trabalho, pois nós oramos, Senhor, pedindo assim, em nome de Jesus, amém e amém. Com muita alegria você pode ofertar e dizimar na presença do Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração. Como igreja nós temos uma missão de orar pela nossa pátria, orar pelo nosso Brasil, orar pelas autoridades constituídas, e nós estamos durante este mês e pelos meses que vão vir pela frente, nós temos orado pelos nossos missionários, que também estão aí na linha de frente, estão defendendo a nossa causa, estão realmente lutando exatamente pelos princípios, para poder conservar aquilo que realmente nós acreditamos que é a família, que é exatamente os princípios que nos norteia, que é os princípios da palavra. E nós vamos estar orando pelos nossos missionários, que é o pastor Stefano e o pastor Leandro Genaro. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Eles têm nos representado, eles são os nossos missionários que têm nos representado em Brasília e aqui no Legislativo de Minas Gerais. Então estenda suas mãos e nós vamos estar orando pela vida deles, porque eles precisam das nossas orações. Aleluia. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus que tem, ó Deus, abençoado-nos, ó Deus, com a vida do pastor Stefano, com a vida do pastor Leandro. Pai, e eu quero nesta hora, Senhor, unir a minha fé com a fé da igreja, porque a tua palavra diz que quando há acordo na terra, há ligação no céu. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Stefano, do pastor Leandro, dando sabedoria, dando capacitação, Senhor, levando o Senhor, ó Deus, a cumprir, ó Deus, o propósito estabelecido, ó Deus, pelo Senhor, através da vida deles, aonde eles têm atuado. Ó Deus, nós oramos e pedimos do Senhor esta bênção, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir, glorificar o nosso Senhor. Nesse momento, nós vamos estar passando uma chamada pequena, rápido, mas queremos já comunicar aos irmãos que as vagas estão acabando, são vagas limitadas, elas já estão sendo encerradas. Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo ISIS, isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque é um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criamos os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade, a sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação de Deus e paz. Eu experimentei essa transformação.
encontro de vencedores. Nós estaremos aqui a partir das 8 horas da manhã. Nós já estamos com quantas pessoas? Quantas pessoas? Nós já estamos com 45 pessoas que fizeram as suas inscrições para poder estar conosco no próximo sábado, quando 8 horas da manhã nós estaremos mergulhando na presença. O Espírito Santo ele já está preparando um cenário, e você pode estar certo de uma coisa: aqueles que vão participar deste encontro, eles vão ter a oportunidade de participar de um grande espetáculo. O Espírito Santo ele vai dar um show, e com certeza ele vai mudar a vida de muitas pessoas. Ele vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu costumo dizer que o encontro de vencedores ele é um intensivão, Às vezes eu pronunciava que em 3 dias você tem a oportunidade de saber coisas que você, durante toda a sua vida, você não ficou sabendo, por isso você vive situações que você não sabe por que está vivendo. Mas agora eu vou, num ato de fé, eu já estou declarando, que aqueles que vão passar pelo encontro de vencedores, eles vão ter a oportunidade de em um dia, viver coisas que eles nunca viveram, e vão descobrir coisas que jamais eles iriam descobrir se não tirassem esse tempo para poder investir na presença do Senhor. Então, nós estamos com 45, estamos trabalhando na visão de 60 pessoas. Então, 15 pessoas rapidamente vai preencher estas vagas. Se você ainda, você que está aqui ainda não passou pelo encontro, é uma oportunidade de você passar e provar e ver que é bom, e ter a sua grande experiência com o Senhor. Então, se você não passou, pode procurar, que a pastora Luciene está fazendo as fichas, ou procura algum desses pessoal que está de blusa vermelha aí, que eles podem auxiliar cada um de vocês. Quem está aqui pela primeira vez nesse prédio? Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandemente ao que nós desejamos para cada um de vocês. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar entregando o nosso culto diante do Senhor, mas logo depois da bênção apostólica, você que comprou aí o número do sorteio do edredom, do ferro elétrico, da cortina, se você ainda não comprou, você pode comprar um número. Quanto que é? R$5, irmãos. Para você abençoar vidas. Tudo isso aqui é para investir em vidas. Então, se você ainda não comprou, você tem a chance de comprar e quem sabe ir embora levando o seu edredom. Começou a esfriar, tá, irmãos? Então já pode utilizá-lo aí para poder ter uma noite só bem quentinha. Vamos orar, vamos entregar nosso corpo diante do altar do Senhor. Pai, receba a nossa gratidão, nosso louvor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja nos despedindo desse prédio, mas nunca da tua presença. Pai, leva-nos, Senhor, de volta para os nossos lares e mantenha-nos, Senhor, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Que possamos, Senhor, ó Deus, viver esta semana como a melhor semana da nossa vida, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que sempre tem preparado coisas boas para os seus servos. Pai, que o Senhor possa permanecer com as tuas mãos estendidas sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa e sobre tudo aquilo que nos pertence, pois é a oração que fazemos e pedimos assim em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos os vencedores aqui presentes, não somente hoje, mas agora e para todos sempre. Todos digam amém.